Olá, gente! Bem-vindos à segunda temporada do Resident Cast. Eu me chamo Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e a minha convidada maravilhosa de hoje é Vitória Azevedo. Vitória é R1 de Ginecologia e Obstetrícia no CISAM. Tem uma história boa aí para contar pra gente sobre como é que ela chegou até lá. E o nosso podcast tem esse objetivo, né? Trazer residentes para contarem um pouquinho sobre as suas trajetórias, sobre o que é que os levaram a seus destinos, como é que foi sua preparação, enfim. E Vitória é aluna do Biomédico Residente, foi aluna do Biomédico Residente, tem muita coisa bacana para contar com a gente. Vi, seja verdade. Muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast. Prazer ter você aqui, pode se apresentar. Obrigada. Primeiramente, queria agradecer a você, Martina, pelo convite. Realmente foi uma coisa inusitada, eu não esperava. Nunca fez isso na vida? Nunca fiz isso na vida. Mas tenho certeza que você vai arrasar. Mas topei o desafio. Muito bem. Queria agradecer por isso. Eu me chamo Vitória Azevedo, eu tenho 25 anos, sou aqui de Recife mesmo. Sou médica pela Universidade de Pernambuco. Olha aí que orgulho. E tô no R1 de GO do CISAM. Que legal, Vi, que legal. Me diz uma coisa, como é que é a sua história e sua trajetória pessoal? Ser médica para você foi um caminho óbvio? Eu sempre faço essa pergunta porque para mim não foi. Eu sou a primeira médica da minha família, foi totalmente assim, fora da caixa, sabe? Mas para algumas pessoas é algo que já vem se pensando e aí esse caminho é mais natural. Como é que foi isso para você? Para mim também não foi nem um pouco óbvio. Porque, como eu te falei, minha mãe é médica, então eu passei minha infância inteira vendo ela numa rotina extremamente pesada, de plantão, e aí eu tinha que, várias noites, eu ficava só com meu pai, porque ela tava no plantão, ou senão eu ligava, mãe, cadê minha mãe? Aí quem eu entendia era no bloco. Minha mãe? Ai, não, sua mãe tá aqui operando, mande uma mensagem pra ela. Eu ficava, meu Deus, quero falar com minha mãe. Não vou querer isso pra minha vida, não sei o quê. Aí, quando eu era criança, eu falava que eu ia ser procuradora e morar em Brasília. Eita. Até hoje eu não sei o que um procurador faz. Enfim, aí eu vi que não tinha nada a ver. Era mais uma versão por medo mesmo de viver naquele cenário que você não queria. Nunca tive muita ansiedade quanto a isso. Tipo, ai, preciso escolher uma profissão. Foi tudo muito natural, sabe? Quando eu tava no ensino médio, a partir assim, do segundo ano, eu comecei a pensar, e aí, o que é que eu vou fazer? Essa história do direito já tinha ido embora há muito tempo. Eu já sabia que não ia ser. Aí eu comecei a pensar, pô, me agrada, sabe? A questão de fazer medicina e tudo mais. Eu comecei a acompanhar umas pessoas que já eram médicas na época e eu gostava da rotina, achava legal. E aí foi natural. Eu falei, não, vou fazer medicina assim. Não necessariamente eu vou ter a mesma rotina da minha mãe. Exatamente. Quando eu descobri que a medicina é um leque gigantesco de coisas e que não se resume a ser exatamente o que a minha mãe fazia, aí eu falei, não, aí realmente... E nesse momento não tinha nem ideia de que, além de ser o que sua mãe era, você também seria ginecologista e obstetra. Exatamente. Menor você vê ideia. Como a vida tem seus... Pois interessante. A gente nega, né? A origem, a família da gente, mas tem como não. Eu sempre digo que o que tem que ser, tem muita força. E aí a gente tenta fugir um pouquinho, mas enfim. E aí, Vitória Médica optou por fazer na Universidade de Pernambuco. Somos time UPE aqui, 100%. Como é que foi durante a faculdade esse processo de reconhecimento da especialidade? Você sempre pensou em ser especialista? Porque tem gente que opta por terminar a medicina e ser médico generalista. Eu tenho alguns colegas hoje que trabalham e tá tudo bem, eu digo sempre que é uma escolha. Aparentemente não parece ser algo muito seguro hoje em dia, principalmente, porque parece, né, ter uma tendência do mercado de exigir que a gente seja especialista. Vai faltando ali lugar para quem é generalista. Mas isso não é óbvio para todo mundo. Como é que foi para você? Você já entrou na faculdade com esse pensamento de se especializar depois? Ou foi algo que surgiu aí no meio do caminho? Não, com certeza. Eu tinha certeza que eu ia querer emendar a residência na faculdade, então, sabe? A residência era um caminho óbvio, né? Era um caminho óbvio. Não sabia qual, mas ia fazer. Porque, realmente, nos dias de hoje não tem como ser só médico generalista, né? A gente sabe que está cada vez mais abrindo mais faculdade, a cada 6 meses, não sei quantos médicos se formam. Eu tive essa dificuldade quando eu me formei de mercado de trabalho, porque estava muita gente querendo. Então, realmente, na minha opinião, tem que fazer uma residência. Aí eu já queria mesmo emendar, sabe? E aí, não pensava em parar para poder trabalhar 1 ano, 2 anos. Queria sofrer de uma vez mesmo. Não sofrer parcelado. Não sofrer parcelado. E pronto. E como foi a escolha pela ginecologia e obstetrícia? Já era a especialidade da sua mãe, que certamente você tinha um pouco de aversão, aí pelo que você falou, pela rotina que sua mãe vivia. Aí como é que foi isso, dessa decisão, então, até chegar nisso? Eu sabia que eu não queria GO, né? Ok.
Na verdade, eu não sabia o que eu queria. Não queria nada, não sabia. Tava, assim, disposta a realmente vivenciar tudo e ver o que é que eu ia me ter mais... Familiaridade, gostar mais da prática, né? Aí, foi de coração aberto. Foi de coração aberto. Aí, quando era, assim, no começo da faculdade, que aí chegava as tia, e aí, Vitória, vai fazer o quê? Aí eu não fazia a menor ideia, né? Na verdade, a verdade é que eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu falava, não, vou fazer alguma especialidade cirúrgica. Porque, assim, naquele começo de faculdade, eu gostava muito de bloco, sabe? Aqueles cursos Todo mundo tem essa fase. De sutura, curso de paramentação, fazia tudo. Fazia todos os cursos, não sei o quê. Monitora de curso de sutura. Aí eu tava lá. Aí eu pensava, acho que vou fazer alguma coisa cirúrgica, né? Gosto dessa parte e tudo mais. Até que comecei a estudar a cirurgia, né? Antes do internato, comecei a estudar a cirurgia. E eu via que a cirurgia, o assunto, assim, da cirurgia geral, não era pra mim, não. Que era completamente diferente do que eu imaginava, sabe? Eu gostava do bloco, mas não gostava da cirurgia geral. Do que se faz lá. Exatamente, de lá. exatamente. Aí eu fiquei, eita, e agora? Meu Deus, eu vou ter que ir pra clínica. Ai, meu Deus. Ai, que sofrimento. Aí, sendo que a clínica médica também era uma coisa, assim, cansativa pra minha rotina. Eu acho uma rotina muito parada, sabe? É uma Sem muita novidade. Eu fiquei imaginando, meu Deus, vou passar 2 anos dentro de enfermaria, consultório, aqueles caqueados. Eu não gosto de caqueado, eu sou uma pessoa objetiva. Eu gosto de coisas práticas e objetivas. E aí eu ficava, meu Deus, e aí, o que é que eu vou fazer? Não quero cirurgia, clínica médica também não me agrada. E não tinha rodado o GO ainda, né? Não tinha estudado o GO ainda. Não, tudo bem, vamos seguir a faculdade e ver o que vai ser. Até que a gente entrou no 6º período da faculdade, né? Esse que lá é um divisor de águas. É o período que é só o GO. E aí a gente comecei a estudar GO. E foi bem no período da pandemia. Bem no início da pandemia. Aí teve que parar as aulas presenciais e tudo mais. Sendo que por conta disso, acabou que a UPE fez um esquema que a gente teve a opção de fazer um opcional online, né? Mas era opcional o período. Mas aí, obviamente, eu fiz. E aí, logo em seguida, teve o online também, mas era obrigatório. Eita. Isso no mesmo período. Aí eu fiz também. Então, estudou 2 vezes? 3 vezes. 3 vezes. Aí eu passei literalmente 3 semestres estudando GO. E eu amava, né? Eu adorava, não sei o quê. E muita gente gosta de estudar GO. Algumas pessoas amam estudar e não gostam da prática. Exatamente. Você inicialmente achou... Foi. Aí acendeu uma luzinha na minha cabeça, né? Eita, gostei. Ai, meu Deus, não acredito que eu gostei. Ai, não acredito. Minha mãe vai adorar. Aí eu... Tá bom, né? Mas assim, como foi a pandemia, a gente não teve as práticas e tudo mais. Então, não tem aquela coisa. Tem aquela coisa, é diferente. Não, tudo bem. Vou esperar no internato pra eu ver, né? Como é que vai ser na prática. Aí, no primeiro ano de internato, eu escolhi rodar num hospital externo do complexo hospitalar da UPE. Pra conhecer o serviço, né? Era um hospital de alto risco também, uma maternidade de alto risco. E aí eu fui e, assim, gostei, mas não me apaixonei, sabe? Tipo assim, eu gostava, mas não falava assim, não sei, tô com dúvida. Não me amarrou. Acho que eu vou gostar mais de outra coisa. Foi, não me amarrou esse hospital. Aí eu falei, não quero já, não sei o quê. E segui o internato. Aí teve uma época no meio do internato que eu falei assim, eu gostava muito de cardio também, né? Aí eu falei, tá bom, eu gosto de cardio. Mas aí eu pensei, meu Deus, tem um grande empecilho na frente da cardiologia, que é a clínica médica. A clínica médica. 2 anos de clínica médica. E eu pensando, meu Deus, será que eu vou fazer clínica médica? Eu vou aguentar passar 2 anos naquele caqueado? Aí eu, não, pelo amor de Deus, eu não consigo. Cirurgia cardio não chegasse a pensar. Não. Aí é demais. Aí é demais, não. Aí eu pensei, tem GO, né, que tá ali, sempre gostei e tal. Vamos ver. Aí eu falei, não. Então, eu vou esperar o rodízio do 2º ano, que era no CISAM, que é o nosso hospital lá da UPE. E vai ser um divisor de águas pra mim. Vai ser ou eu vou bater o martelo, ou eu vou desistir de vez. E aí, tá bom, fiquei esperando. Mas aí, no 2º ano do internato, no último, né, eu já falava que era GO. Antes mesmo de rodar, quando me perguntava, eu já falava, não, acho que é GO. Por exclusão. Aí pronto, finalmente chegou o rodízio de GO. E eu ficava tipo, meu Deus, eu tô com muito medo. Porque se eu não gostar, o que eu vou fazer da minha vida? Fiquei sem opções. Exatamente. E pede? Não. Nunca foi, não.
Ok. Gostava muito de criança, mas assim, nunca pensei, não. Não crianças doentes, né? Eu fico É triste. uma grande diferença. É uma grande diferença. Aí eu falei, não, tá bom. Aí cheguei no Cisam. E o rodízio lá no Cisam pro doutorando é um rodízio muito dinâmico, né? Porque a gente roda em muitos setores. Roda na triagem, roda na sala de parto, roda no puerpério, na enfermaria de ginecologia, enfermaria de alto risco, no ambulatório. Então, assim, como doutorando, você consegue ter uma noção muito boa de como é a rotina do serviço. E eu juro a tu, eu fui feliz em cada lugar daquela maternidade. Sério, eu era muito feliz. Eu andava naqueles corredores, eu sentia uma sensação assim, de pertencimento, sabe? Eu ficava, meu Deus, queria muito viver isso aqui, não sei o quê. E eu ficava vendo as residentes que eu ficava acompanhando, eu olhava assim, tipo, cordão, assim, Cisam, não sei o quê, eu ficava, meu Deus, eu queria tanto estar aqui. Aí eu ficava na cabeça, não, mas eu não sei se eu vou conseguir passar e tal. Aí eu ficava, mas poxa, eu queria tanto. Eu lembro a sensação que eu sentia de, tipo, queria muito estar ali, sabe? E é até engraçado, porque quando você passa, você meio que esquece o quanto você desejava aquilo, né? Porque você tá lá na rotina do R1, que é extremamente cansativa, demanda muito, você fica, meu Deus... Acaba que some aquele Exatamente, e aí você se todo, esquece, né? O quanto você almejava estar ali, sendo que esse sentimento de, tipo, de olhar pra outra pessoa e ficar, meu Deus, eu queria muito e tal, fazendo parte disso, eu nunca me esqueço, então é um sentimento muito, muito bom. E pronto, aí depois que eu rodei lá no Cisam, eu falei, não, realmente quero GO e tal. E aqui. Não queria só GO, você queria GO lá. Aí, e outras coisas também que me fizeram escolher pela GO é pelo leque de opções que a especialidade lhe permite seguir. É um leque muito grande mesmo. Muito grande. Se você quer só operar, você consegue ficar só fazendo cirurgia. Quer fazer só ambulatório, consegue fazer só consultório. Quer fazer só exame de imagem, consegue fazer exame de imagem. Quer trabalhar só com obstetrícia, consegue. Só com ginecologia, consegue. Quer trabalhar com tudo junto, só consegue com exames, também. Consegue, com absolutamente Exatamente. tudo. E é uma rotina muito dinâmica. É uma coisa, tem muita coisa prática. A gente sempre tá ou no bloco operando, ou tá nos ambulatórios, fazendo procedimento, tem muito procedimento na GO. E isso é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu notei que eu era prática e objetiva. Não tem caqueada, dinâmica, exatamente. Cada mês eu tô num local diferente, fazendo uma coisa diferente. E isso é muito, muito legal. É uma das coisas da especialidade que me apaixonei. Meio que você nunca tá na mesma coisa. Exatamente. Sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova. Os diagnósticos são muito claros. Ou tá grávida ou não tá grávida. Ou tá diabética, faz isso. Tudo tem protocolo. Tudo tem protocolo. Você não precisa pensar muito. Eu gosto. Sobre isso. Acho que a GO tem muito isso mesmo. Acho que vai muito do seu perfil também, sabe? Porque eu me identifico muito com isso também. Desde que eu pensei que queria, são esses fatores que me levam, sabe? E aí muita gente fica, eu tenho muita dúvida. É sempre o que eu falo. Quando você tem dúvidas sobre a especialidade que você quer, além de você ter a experiência de viver a especialidade, num rodízio, etc., você tem que pensar sobre o perfil daquela especialidade enquanto paciente. Você gosta de pacientes crônicos que você vai acompanhar o resto da vida? Ou 10 meses é o seu limite, assim? Você tem que entender o quanto que você gosta. Você gosta de doenças que têm cura, você gosta de acompanhar doenças que não têm cura. Você vai ter que tratar aquilo. Então, é muito isso, do perfil agudo, do perfil mais crônico, de quem é esse paciente. Então, assim, um paciente criança, que você tem que ter um poder de entender maior do que um paciente adulto que consegue lhe dizer, um paciente idoso. Acho que é muito sobre isso, sabe? Tem muito de autoconhecimento aí. Não sei como é que você chegou nesse nível, se foi terapia ou se foi meio do seu perfil mesmo de ser... Mas é o autoconhecimento que leva a gente para esse lugar, né? E também pensando de uma forma assim mais racional, minhas duas opções eram GO ou cardio, né? Mas eu pensava, para eu fazer cardio, eu tenho que fazer 2 anos de clínica médica. Aí depois ter que fazer uma prova para entrar em cardio, para depois ter que passar mais 3 anos na cardio, para depois estudar para fazer uma sub de cardio. Eu pensei, meu Deus do céu, a vida não acaba nunca. Aí o fato de GO ser acesso direto também foi uma coisa assim, e pensando... ser 3 anos, né? E ser 3 anos foi uma coisa que pensando assim, também eu levei muito em consideração. Acho que é perfeito, porque assim, hoje a cardiologia é uma das especialidades que exige uma sub, né? Você tem que fazer clínica, você não pode ser só cardio. E hoje em dia você não pode mais ser só cardio. Exatamente. E GO ainda segura como uma das poucas residências que você pode ser só GO. Hoje você sai formado de ginecologia obstetrícia e você tem mercado para trabalhar. É verdade. Nunca vai parar o mercado, a não ser que o mundo pare de crescer. Enquanto houver pessoas tendo filhos, a GO tá aí, rolando e existindo. Então, assim, é uma especialidade que só GO já leva para algum lugar. Eu acho que isso também pesa muito, né? Principalmente diante...
a concorrência foi injusta, né? Diante de uma residência como cardio, que ia ter que ter um caminho e cortar ele na metade, praticamente, pra GO. Acho que isso também pesou. Aí teu rodízio de GO foi o último da faculdade, e depois disso eu se formasse? Foi bem no comecinho do segundo ano. Aí depois disso rodei outras coisas, mas já assim, decidida. já tava tranquila. E cardio, tu rodasse no segundo? Não. Não, rodei no primeiro. No primeiro, então já tinha passado, já né? Tinha Quando passado, GO veio, já foi. Águas passadas. Foi, exatamente. Então, você decidiu pro GO meio que no começo do segundo ano. No primeiro ano, você ainda não tinha essa certeza. Foi. E como é que foi a tua preparação para isso? Porque tem gente que só consegue se preparar quando sabe exatamente onde quer chegar. É aquele negócio, eu sei onde eu quero chegar, então eu sei o caminho. Tem gente que, por não saber o que quer fazer, acaba que não consegue se preparar para isso. Como é que tu começou a tua preparação? No primeiro ano, quando tu não sabia ainda o que tu queria, tu já se preparava para as provas? Já no primeiro ano, eu comecei fazendo o extensivo do biomédico do quinto ano. Porque mesmo não sabendo qual especialidade eu ia colocar, eu sabia que eu ia prestar para residência, independente. E aí eu comecei a fazer, mas justamente, como eu não tinha ainda um foco, no quinto ano, tipo, eu estudava, mas assim, chegou no fim do ano, eu tava com muita coisa acumulada, sabe? Eu fui meio relaxada, realmente. Isso é uma coisa que eu me arrependo. Porque aí no sexto ano eu tive que dar um gás muito maior, sabe? Se eu tivesse me preparado melhor no quinto ano, no sexto ano, eu conseguiria ser mais leve pra mim. Podia ter tido um equilíbrio melhor. Exatamente. Aí, né? E tu acha que essa tua preparação do quinto ano de alguma forma te prejudicou no internato? Não, de jeito nenhum. Conseguiu fazer meio a meio ali, se dedicar a ser uma boa doutoranda e ao mesmo tempo fazer a tua preparação no nível que tu conseguiu. Isso, pelo contrário, me ajudava muito. Porque era uma fonte de estudo, sabe? E me incentivava também, sabe? A estudar, a não ficar só dependendo do internato, do rodízio que eu tava rodando. Acho que me ajudou muito. E aí no extensivo é aquele modelo de ser um assunto por semana. No sexto ano já muda. O extensivo do quinto ano é mais suave. E aí como é que tu fazia essa organização para estudar? No do quinto ano, na verdade tinha até mais do que uma por semana, sabe? Mas era muito menos do que o do sexto. Porque era como se fosse uma base, o do quinto ano, para quando chegasse no sexto, você pegasse os assuntos novos, mas os antigos você só revisasse, sabe? A ideia era essa. A ideia era essa, exatamente. E aí consegui estudar um pouquinho no começo, mas aí é aquele negócio, né? Chega no meio do ano, o internato puxa, você fica tipo, mas minha prova é só ano que vem. Aí você deslixa. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Mas aí, quando chegou no sexto ano, aí não tinha pra onde correr, não. Falei, é esse ano, vou ter que seguir mesmo, vou ter que fazer, porque é meu objetivo, e pra que isso aconteça, eu preciso fazer, né? E meio que tu começou, então, o sexto ano atrasada, vamos supor. Porque tinha coisa que tu não tinha conseguido construir. Exatamente. Então, tu tinha um desafio aí pela frente, porque você queria fazer residência assim que saísse da faculdade. Era um obstáculo a questão de ter esses assuntos meio que atrasados. Como é que tu se organizou, assim, na prática mesmo, botando assim na real? No sexto ano, eu falei, não, eu vou começar do zero, né? Porque o extensivo do sexto, ele pega todos os assuntos. Então, pega tanto os do quinto ano quanto adiciona. Ele não tira os do quinto ano. Então, eu falei, não, vou começar do zero e vou seguir o cronograma do biomédico. E aí, como é que foi isso? Conseguisse até que ponto? Na prática, tipo assim, segunda, terça, quarta, como é que tu fazia pra se organizar pra estudar? Porque tem rodízio que não dá. Tem dia que não dá. Tem dia que não dá mesmo. Mas eu gostava de me organizar por semana, sabe? Eu fazia assim, não, o que é que vai ter essa semana no curso? Vai ter tais aulas, vou ter que revisar tais assuntos, tenho que fazer tais questões. Então, pronto, isso tudo eu tenho que fazer em uma semana. Eu tenho que cumprir esse cronograma em uma semana só. Então, como é que eu vou me organizar para que isso seja possível? Aí eu pegava a minha semana, via quais horários que eu ia ter disponível para estudar e ia encaixando. Aí isso fazia até com que eu que eu conseguisse completar meus objetivos, porque eu não ia querer chegar no domingo e ver que eu não tinha conseguido, ia ter que acumular para a próxima semana. Ou então fazer tudo no domingo. O que seria impossível. O que seria impossível, porque eu não ficava estudando muito no fim de semana, sabe? Eu tentava fazer tudo durante a semana, pra quando chegasse no fim de semana eu tivesse um respiro. Pra ficar com a minha família, ficar com o meu namorado, enfim, ter um momento. Ter a sua vida fora disso, exatamente, né? Eu priorizava muito isso. Então eu sempre tentava me organizar pra conseguir resolver todas as pendências que eu tinha em relação aos estudos durante a semana. E como é que tu fazia com relação às aulas? Tu assistia a aula e assistia os resumos e lia o que exatamente? Como é que tu fazia com relação às questões diárias? Como é que tu lidava com essa parte? Já que o tempo era curto, você estava no internato no segundo ano, que é puxado.
Eu sempre priorizava assistir a aula. Porque tem a opção de assistir e tem a opção do e-book, né? Sim. Quando dava, no 5º ano, eu fazia os dois, né? Eu pegava a aula e lia o e-book e tal. Mas no 6º ano eu vi que não tinha como. Então eu tinha que realmente aprender a priorizar. Aí eu preferia assistir as aulas. Aí eu imprimia os slides das aulas e ficava assistindo e escrevendo nos slides. Mas aí, ao longo do tempo, eu notei que para mim funcionava melhor. E aí eu fazia os flashcards enquanto eu assistia a aula, porque eu botava coisas específicas que eu sabia que eu tinha que ficar relembrando muitas vezes, sabe? O decoreba o decoreba. Eu não botava, tipo assim, definição, coisas assim, conceitos. Eu botava coisas que eu precisava ver 20 vezes pra conseguir memorizar, sabe? Massa. Aqui é meio o perfil da CSPE mesmo. Exatamente. Já era a prova que tu queria fazer. Exatamente, já era a prova que eu queria fazer. E aí eu fazia meus flashcards e enquanto eu também fazia algumas anotações. E aí... Mas não era daquele grupo do resumo, não, né? De estar escrevendo uma folhona. Não, isso faz muito tempo. Nem lia resumo, nada. Não. Era a aula e os flashcards. Era baseado nisso, teu estudo. Isso. Bem e nas ativo, questões. Né? Entre aspas, assim. Tirando a aula, bem ativo. Você mesma fazia seu flashcard. E como eu fazia, eu sabia tudo que tinha lá, tá entendendo? Então, quando eu tava, por exemplo, no hospital, eu lembrava, meu Deus, como é aquele negócio mesmo? Aquela classificação... Eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Eu ia lá. Tá bom, beleza. Sabe? E era digital ou era... Era digital. Era o mesmo aplicativo que o médico disponibiliza os flashcards do curso. Criava os seus próprios. Perfeito. Eu usava tanto os do médico quanto eu criava os meus próprios. Aí... Foi uma boa estratégia. E era bom também no hospital, quando não tinha... Tava esperando alguma coisa acontecer, esperando a visita chegar. Aí eu pegava e ficava revisando pelos meus flashcards, sabe? Ótimo. Era a forma que eu usava bastante, realmente. E questões? Questões... Tinha uma meta diária, meta semanal? Então, as questões eu sempre seguia o do curso. Então, eu terminava uma aula específica, aí tinha as questões da aula, aí eu sempre fazia as questões da aula e ficava fazendo as revisões. Os simuladozinhos que tem depois da aula, Isso. Tu já fazia no mesmo dia? Já fazia no mesmo dia. Porque tem gente que gosta de fazer um dia depois, etc. Tu revisava isso mais pra frente com outras questões. Era. E desde o começo do ano, tu já fazia prova na íntegra? Então, isso foi uma coisa que eu pequei muito de não começar desde o começo do ano. Porque já é tanta coisa que você tem que fazer, tanta coisa que você tem que dar conta, tanto assunto, tanta revisão, coisa do internato. Sua vida também, né, que tá acontecendo. A formatura também, né, porque querendo ou não, eu ia me formar justamente na mesma época da CSPE, então assim, era tudo ao mesmo tempo. E aí a questão da prova na íntegra acabava que eu não conseguia tanto encaixar, sabe? Mas aí eu comecei a fazer mais pro fim. Já pertinho mesmo. Foi, na reta final, quando começou a revisão, sabe? Quando terminou, porque eu fiz o extensivo do 6º ano. E uma coisa que eu gostei muito do meu médico era porque ele termina cedo. Então, assim, ele termina agosto, mais ou menos, né? Que eu me lembro. Termina em agosto. E você termina com algumas coisas acumuladas, como sempre. Mas dá a sensação que você já fez muito e ainda é agosto. Exatamente. Então você fala, não, tudo bem, mas eu ainda tenho muito tempo pra recuperar. Porque se eu terminei todo o assunto, por exemplo, o cursinho, ele deu todo o assunto até agosto. Tudo bem que eu tô com algumas pendências, mas se terminou o cursinho, eu tenho não sei quantos meses ainda pra recuperar, porque a prova só é em dezembro. E ainda tinha a revisão do eu médico, que aí eu também fiz, né? Que aí ele recapitulava todos os assuntos que tinha dado no extensivo, e aí eu pegava, não, esse assunto aqui eu não vi no extensivo, então eu vou ver na revisão. E a revisão é muito completa também. Então, eu pegava a aula da revisão e me baseava por ela. Aí, muitas vezes, quando eu achava que eu precisava pegar do extensivo, aí eu juntava as duas, sabe? Mas aí, no meio do ano, assim, que é aquele período que você tá mais perdido, que foi quando terminou o extensivo e começou o intensivo, eu falei, não, vou começar de novo do zero do intensivo. Vou parar de estudar o que eu estava estudando antes e agora eu vou começar no intensivo. E aí, no intensivo, eu ia vendo as minhas dificuldades. Obviamente, tinha muito assunto que eu já tinha estudado, né, durante o extensivo, e aí eu só fazia mais revisar, mas tinha realmente muitos assuntos do extensivo que eu não tinha conseguido assistir a aula, não tinha conseguido estudar, e aí eu aproveitava a oportunidade do intensivo para realmente, não, agora eu vou estudar esse assunto. E aparando as arestas mesmo, exatamente. Lapidando aquele diamante. E até a revisão termina cedo.
Então, até quando você termina a revisão, você ainda tem, assim, uns 2 meses pra você pensar, pronto, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Porque eu não vou ficar parada, né? Ou seja, tem tempo. Tem tempo, exato. Isso é uma coisa que eu gostava muito do cronograma do Eu Médico. Não fica aquela coisa apertada, fica. que você já fica uma coisa em cima da outra. Exatamente. É realmente assim, você vai tendo várias oportunidades de fazer de novo. Exatamente. Tem outra chance. E aí a questão das provas na íntegra, eu comecei a fazer depois que eu terminei o intensivo, a revisão, né? O intensivo. Porque eu pensei, não, agora eu preciso tomar vergonha na cara, né? E começar a realmente fazer as provas da CESPE. Aí eu pegava lá na plataforma do Eu Médico, selecionava todas as provas da CESPE e comecei a fazer das mais recentes para as mais antigas. Aí eu gostava de fazer assim, eu pegava a prova e abria um docs no Word do lado e eu botava assim, prova da CESPE, ano tal. Aí começava as questões, né? Aí clínica médica, são 20 questões. Aí eu botava Aí eu fazia a questão e aí depois eu escrevia no documento sobre o que era a questão. O tema da questão. Tipo, o tema da questão, diabetes. Ele pergunta tal coisa, não sei o que. Queria saber tal coisa. Pra eu fazer realmente entender o que é que tá... Entender a prova da CESPE, entender o que é que ele gosta de cobrar, sabe? E pra eu ter isso pra me basear depois, né? Quando eu fosse revisar. Até pra ver o que é que eu precisava revisar, o que é que eu precisava focar de verdade. Aí eu fazia isso. Realmente era muito mais demorado do que você fazer só o simulado e pronto. Mas eu achava muito bom, porque aí por exemplo, esse assunto aqui, eu já estudei esse assunto e eu errei. Tá entendendo por que eu tô errando isso? Aí eu vi exatamente o que é que eu tinha errado. Aí eu pegava o comentário da questão, botava lá no meu documento. Ou se não, se fosse questão de cirurgia, que tinha alguma imagem específica, alguma classificação que você precisava relembrar. Aí eu pegava essa imagem, botava lá também. Ou senão, se fosse uma questão de um assunto que até agora, até depois do intensivo, não tinha estudado ainda esse bendito desse assunto. Como é que pode existir esse? Pois é. Aí eu falava, não, então... Aí eu botava em vermelho, botava lá a questão e botava ela em vermelho, que era pra eu saber que eu tinha que estudar aquele assunto. Aí pronto, aí eu ia fazendo isso. E aí, quando eu terminava a prova todinha, aí lá em cima eu botava quantos eu tinha acertado de 100, pra eu ter uma noção. Aí pronto, aí eu comecei a fazer esse processo. Ia pegando todas as provas e ia fazendo isso. E aí eu vi, eita, eu tenho que estudar leishmaniose visceral, que eu tô errando tudo. Aí eu focava nisso, sabe? Aí eu comecei a basear minhas revisões nisso, no que eu tava errando das provas da CESPE. Do que caía. Então, tu não fazia, tipo, uma prova na íntegra igual, simulava a realidade não, assim, com o tempo e etc, não fez. Não, e tempo não fez. Era um problema pra você? Não era um problema. Até porque o tempo é mais folgado, né, nas séries, comparado com o Enem, por exemplo. Nada se compara com o Enem. Nada se compara com o Enem. É o terror. Eu não fazia isso do tempo, não. Eu fazia mais estudando a questão mesmo e vendo onde é que eu tava errando. Perfeito. E sempre era uma ideia fazer SES, tu só fez essa prova, chegasse a pensar em fazer fora do estado, em outro lugar, estava 100% decidida pelo CISAM. Como é que foi isso, das provas que ia fazer? Não, eu não pensava em fazer em outro lugar, não. Porque minha base é aqui, né? Minha estrutura familiar é aqui. E aqui tem um polo médico muito forte, né? Muito. É uma residência muito boa no CISAM e tudo mais. E eu não tinha essa pretensão, tem muita gente que tem, né? Realmente, não, eu quero mudar os ares, quero estudar em outro local. Mas eu não tinha, não. Até porque ia ser um transtorno a mais, a questão de ter uma questão financeira que ia pesar, questão de morar sozinha e tudo mais. Então, não. Eu falei, não, eu quero fazer aqui, em Recife mesmo. Aí eu fiz a SES e ia fazer o ENARE. Eu fiz o ENARE também, né? Que seria para o Hospital das Clínicas. E como é que na SES, tu já estava decidida pelo CISAM, mas tu colocou outras opções também? Coloquei. Não foi uma escolha restrita, não. Assim, minha opção era CISAM. Mas eu coloquei outras opções, obviamente, né? Eu não coloquei o IMIP, porque o IMIP, se você não colocar no primeiro, você não perde a oportunidade, né? E eu já sabia que eu não queria o IMIP, queria o CISAM. Aí eu botei o CISAM em primeiro. Mas eu tive que pensar. Porque, tudo bem, eu era da UPE, eu já conhecia o CISAM, mas eu não ia fazer uma escolha só por conta disso, só por ser familiar pra mim, né? Eu pensei bem, ponderei. E nessa hora que você está escolhendo o hospital que você quer, você precisa ver qual é o perfil da residência de cada hospital para ver se combina com o seu perfil. Porque a residência, por exemplo, do IMIP é uma residência muito boa, assim, mas não acho que seja o meu perfil de residência, sabe? Eu sou uma pessoa mais... Enfim, não sou tão academicista, não gosto tanto daquela parte de muita atividade teórica, eu gosto mais de coisas mais práticas.
A questão, é importante também você conversar com uma pessoa que já faz a residência para você saber minúcias de como é, por exemplo, quais rodízios você vai rodar no primeiro ano, no segundo, como é a escala de plantões, sabe? Se no segundo ano fica mais leve ou não. Como é a questão da rotina teórica, quantas reuniões clínicas tem na semana. Eu acho isso uma coisa bem importante de saber. Algum dos convidados, alguém que esteve aqui, falou algo e marcou muito, não sei se foi Isabela, mas ela disse que a escolha da residência é como uma roupa, sabe? Você olha aquela roupa, a roupa é bonita. Mas não necessariamente ela vai ficar bonita em você. Exato. Então é meio que assim, tem que saber se lhe cabe aquilo, sabe? Se em você fica bem. Porque as residências são maravilhosas, tem muitas residências boas aqui em Recife. Eu sempre digo isso, inclusive. Não tenho pretensão de fazer fora também. Sempre digo que a gente não fica atrás desses grandes... A gente é um grande centro, na verdade. Não fica atrás de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, em nada. Nós temos faculdades muito boas, temos residências muito boas também, hospitais muito bons. E às vezes alguém escolhe por ir fazer fora, tudo bem. Mas aqui a gente tá bem assistido. Residências boas, mas entre elas tem essas minúcias mesmo que você falou, que são coisas particulares, né? Então, assim, era o que lhe cabia. Você estava disposta a ir para outro hospital se você não passasse para o CISAM, mas ia ficar sempre com aquele... Pois é. O pezinho atrás. Meu Deus, se eu tivesse no CISAM. Mas eu falava, não, eu tenho certeza, eu vou passar no CISAM, tenho certeza. Perfeito. E foi que deu certo. Pois é. Como foi lá na hora da prova, no dia da prova? Como é que tu lida com essas questões, assim, de ansiedade, etc? Então, na véspera da prova, eu tava bem segura. Eu tava tipo assim, não... Porque eu fui pro aulão também, né? Do médico e tudo mais. Melhor programa, véspera de prova, é o aulão. Tem que ir. Porque você vê lá... Aí eu via os assuntos, eu ficava, não, isso aí eu sei, tá. Tal questão, tá, sei, não sei o quê. Então você fica seguro. E a ideia é essa, porque muita gente acha, o aulão vai dar um monte de coisa de rodapé, não sei o que, não é. Tipo, o aulão, a ideia é justamente trazer coisas que muito provavelmente irão cair para lembrar você daquelas coisas. Porque imagina se eles escolhessem assuntos super de rodapé, assim, com detalhe, para todo mundo sair de lá frustrado, achando que não sabe de nada, que não estudou bem, ia ser um fracasso. Então, assim, a ideia do aulão é meio que tirar você desse clima de tensão e fazer isso que fez. Olha, eu sei, eu estudei, eu vi. Não vai salvar quem passou o ano sem estudar. Isso aí também é uma ilusão. Mas também não vai deixar você desesperado, com aquela sensação em casa, com a cabeça o dia todinho sem fazer nada, pensando, e como vai ser? E se cair isso? Ai, meu Deus, eu não lembro isso. Então a ideia é basicamente essa. Exato. Então tu ficou assim, super segura e era isso. Eu tava bem segura e tal. Eu tava, não, isso aí é só uma prova. E minha vaga já tá garantida, eu só vou lá. É só uma etapa que eu preciso ir lá cumprir e tudo mais. Perfeito. Aí chega no dia da prova. O coração, onde está a segurança? Porque quando você, por exemplo, quando eu fiz o ENARI, eu não me preparei pro ENARI. O ENARI foi antes também. Foi antes, eu não me preparei. Tipo, meu foco era a CSPE. A única coisa que eu fiz pro ENARI foi a semana de revisão do médico. E aí cheguei pra prova tranquila, até porque eu falei, não, vou fazer só pra testar, né, ver como é que é. Claro que se eu passasse e não tivesse passado pela CSPE, com certeza eu assumiria e tudo mais, mas assim, não era a minha primeira opção. Então eu fui muito tranquila pro ENARI. Mas quando chegou no dia da SES, que realmente é o dia da sua prova, que vai mudar, tipo, o seu destino, que você passou o ano inteiro se preparando para aquilo, bate, sim, um nervosismo. É natural. Bate um nervosismo, você já fica assim, ai, meu Deus. Isso te atrapalha de alguma forma? Então... Ou tu conseguiu manobrar? Eu acho que eu fiquei... O nervosismo atrapalha, sim. Porque como você sabe que é uma prova tão importante e que você precisa, tipo, é aquela prova, isso atrapalha. Acaba que você acaba se confundindo, você erra mais. Com certeza, se eu fizesse a prova da SES do meu ano em casa, seria diferente, tá entendendo? Eu teria acertado muito mais questão e tal. Mas é isso, todo mundo tá assim. Exatamente. Não é só você. Não é só você, exatamente. Tem que pensar isso. Tipo assim, se tiver difícil, tá difícil pra todo mundo. Exato. Se tiver fácil, é fácil pra todo mundo. Se você tá nervoso, também todo mundo tá. Não tem essa que, eu cheguei lá super tranquila, já sabia que... Não, todo mundo tá nervoso. Todo mundo tá nervoso. E não deixar isso lhe paralisar, né? Exato. Porque essa é a questão. Ter esse controle mental mesmo, aquela saúde mental em dia pra dizer, isso aqui não vai me paralisar, vou fazer, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu dei o meu melhor e agora eu vou entregar aqui. Me preparei pra isso e pronto. E é isso. Durante o teu ano aí de preparação, como é que tu lidava com essas questões de distração, assim? Porque você parece ser muito focada, muito prática, muito determinada, eu tenho que fazer, eu vou fazer.
Nada te distraía? Oxe, muita coisa me distraía. Como é que tu lidava com isso? Muita coisa, mas eu... O vilão era o celular? Com certeza. Pra todo mundo, Pra né? todo mundo. Ave Maria. Mas eu lidava com questão de recompensa, sabe? Eu falava assim, não, hoje eu tenho que fazer tantas questões. Então, eu só vou ter a oportunidade de mexer no celular depois que eu cumprir o que eu tenho que fazer. Aí eu ficava, ai meu Deus, não aguento mais fazer isso. Mas eu quero fazer um TikTok depois daquilo. Não, então tá bom. Aí eu fazia, cumpria o que eu tinha que fazer. Aí ela, agora eu tenho o direito de assistir uma série. Desbloqueei. Exatamente. Um prazer. Era um prazer, exatamente. É sobre isso. Mas é difícil mesmo a questão do celular. É. E como é que você parece ter muito, assim, esse conhecimento de si, de saber o que queria. Como é que você fazia? O que era que tinha de refúgio durante esse ano? Você disse que nos finais de semana priorizava a família e etc. O que é que tinha aí de refúgio, assim, que era aquele lugarzinho ali de conforto? Era uma atividade física? Era estar realmente em família? Era algum hobby que você tem? Porque a gente não pode ser só isso, né? Exatamente. Embora a gente saiba que tem que ter a dedicação e etc. E a gente seja constantemente chamado a abdicar de tudo em prol disso, né? Porque é uma profissão que, basicamente, é considerado bom aquele que só vive isso, né? Que esquece totalmente as suas outras áreas. Aparentemente, você não fez isso. O que é que você não abria mão, assim, de fazer durante a tua semana? E isso de ser uma pessoa focada só na medicina nunca foi uma realidade pra mim. Desde a época da faculdade, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. A medicina é um pilar da minha vida. Não é a minha vida inteira. A minha vida é composta da minha família, tenho meu namorado, tenho minha atividade física, tenho minhas amigas. E a medicina, eu não vou deixar de viver as outras coisas por conta da profissão, sabe? Então, eu sempre tive isso muito claro. Então, eu sempre consegui manejar bem essa questão de tipo, não, eu tenho que estudar, tudo bem, mas eu não vou faltar ao aniversário de uma pessoa querida por conta disso. Perfeito. Não vou deixar de sair com meus amigos por conta disso, sabe? Eu não deixei de viver por conta da medicina nem da preparação. Tudo bem que quando foi chegando mais no final, era mais apertado e tudo mais, tinha que fazer algumas abdicações, mas ao longo do ano todo eu sempre priorizei coisas que fizessem bem para minha saúde mental. A questão do exercício físico era uma coisa que era muito importante para mim também. Quando eu estava em algum rodízio muito pesado, que eu não conseguia ir, sabe? Isso era uma coisa que me deixava mal. Então, eu sempre priorizava isso. Não, eu tenho que ter uma horinha para mim, para fazer minhas coisas, fazer minha academia. No fim de semana, eu vou ficar com meu namorado, não vou ficar culpada de não estar estudando, sabe? Acho que é o pilar para que você esteja bem, até para você conseguir estudar, né? Porque você abdica de tudo, vira um robô de fazer questão e aí se perde totalmente das outras coisas, né? Às vezes até não consegue nem se passar, fazer uma boa residência, enfim, tá bem cheio de mazela que conquistou durante esse ano, que às vezes chega num resultado, mas não necessariamente lhe deixa bem, né? Acho que isso compensa muito. Mas aí, Vi, mudando aí de capítulo, você aprovada na residência que você queria, no local que você queria. Eu vi o dia que você passou, você ficou extremamente feliz. Como é que foram os próximos passos aí para essa nova fase da sua vida? Como é que foi? Um mundo totalmente de surpresas? Como é que tem sido Vitória residente do primeiro ano? O primeiro dia foi bem chocante, né? Porque, literalmente, você já tem que começar no serviço. Então, no primeiro dia, foi uma sexta-feira, aí eu já cheguei de tarde, eu já tinha que assumir uma permanência na ginecologia. Meu Deus, não sei Como nada. Assim? E também, fora a ser novo na residência, também é a questão de ser médica pra mim, né? Porque como eu emendei e eu terminei no fim do ano, eu tive só 2 meses. E nesses 2 meses... Eu peguei assim 2 plantões, sabe? Foi muito. Então, foi meu começo de carreira de médica também. De tudo, de tudo. Vez. Então, bati aquela insegurança de tipo, meu Deus, agora eu não sou mais a doutoranda, agora eu sou a médica, eu sou residente. E além disso, a residente. Como é que me chama de pirona? Eita, é sobre isso. É sobre isso, né? Batia uma ansiedade, um medo do novo, mas é muito questão de adaptação, né? Na primeira semana foi bem puxado, porque eu comecei por um dos rodízios mais puxados na época, que era a enfermaria de ginecologia. E a gente tava com um dobro de leitos, porque Eita. O plantão tava fechado pra obstetrícia, porque tava sem NEL. Eita. Então pegou os leitos das puérperas e virou paciente ginecológica. Então tava assim, muito puxado, realmente. E
E foi puxado pra mim no começo, eu ficava, meu Deus, não sei se eu vou dar conta. No primeiro dia, ai, meu Deus, não vou dar conta, não sei o que. No primeiro dia já achava que... Aí, na verdade, porque começou na sexta, né? Aí na sexta eu tive que assumir a permanência. E de noite eu tava no plantão, na sala de parto. Caramba. Só R1. E eu, meu Deus do céu, e agora? Tipo, como é que eu faço, sabe? Mas a gente teve sorte, porque como tava o plantão mais restrito, então tinha menos pacientes, então a gente conseguia fazer as coisas com mais calma, sabe? Tinha mais suporte dos staff nesse começo. E aí, quando começou realmente a semana, porque lá a gente roda cada mês, né? Se eu tô na enfermaria, durante a semana eu tô na enfermaria, mas nos fins de semana eu sempre tô na sala de parto. Então são coisas diferentes, né? E aí, durante a semana, quando bateu a realidade da enfermaria de ginecologia, uma perma, não sei quanta coisa pra fazer, um monte de paciente e tal. E aí, meu Deus do céu, eu cheguei em casa, eu chorei. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar, será? Não sei o quê. Muito difícil. Aí chegou no segundo dia, então melhor. Já tô melhor que ontem. Acho que eu aguento. Já tô melhor que ontem. Aí pronto, aí eu comecei a notar que cada dia eu tava melhor do que o dia anterior, sabe? Tipo, eu tava mais confiante, eu tava conseguindo desenrolar mais as coisas. Aí pronto, aí depois disso começou a ser uma coisa natural, né? Perfeito. E aí, como é que é dividido esse primeiro ano, mais ou menos? Vocês passam todos os finais de semana, o R1 trabalha? Todos os plantões de fim de semana são do R1. E aí a gente tem que dividir. Só tem alguns rodízios, a gente não pega o plantão no fim de semana, porque a gente já cumpre toda a carga horária durante a semana, que são os rodízios que é de plantão, né? Que é a sala de parto, a triagem e a maternidade de baixo risco, que a gente já fica de segunda a sexta, de 7 às 7. Então, realmente, no fim de semana a gente não tem. Mas, fora isso, todos os outros rodízios, a gente tem que dar 2 plantões de fim de semana. Aí... No caso, 24 horas no final de semana. Exato. Que começa na sexta à noite e termina na segunda de manhã. Isso, exatamente. Aí dá 2 plantões de 12 horas. E aí é muito puxado. Porque você já tá a semana toda trabalhando. Chegando no fim de semana tem os 2 plantões. Mas, por um lado, o plantão do fim de semana lá no CISAM é só de R1. Então, realmente é muito puxado. Mas é tudo de você, sabe? Tipo, não precisa chegar uma coisa completamente diferente. É seu. Se chegar um gemelar, é seu. Se chegar uma ectópica, é você que vai fazer. Uma interativa, é você. Isso também é uma das coisas que me fez escolher o CISAM, sabe? O fato de no plantão do fim de semana ser exclusivo de R1. Então você tem oportunidade que em outros lugares talvez você tem muita oportunidade. Você pega muita mão, porque, querendo ou não, você tá todo fim de semana lá. E vai ter que fazer. Exatamente. Então você pega muita mão. E... como é só o R1 no fim de semana, quando você vira R2, você não tem fim de semana. Perfeito. Isso é uma coisa muito boa, né? Que aí você seja, a vida vai melhorar. Vai melhorar, exatamente. A vida vai melhorar. Você só dá plantão no R2, só dá plantão durante a semana. Então Perfeito. você já melhorou você muito. sofre no R1, mas você tem data de acabar, né? Exatamente. Mas é o ano que você quer realmente pegar a mão. Sim. Então é uma coisa boa, sabe? A gente vai... ai, meu Deus, tem um plantão hoje. Mas chega lá, você faz um monte de coisa, você aprende um monte de coisa nova, você percebe que você tá cada vez mais evoluindo, sabe? Então é uma coisa muito boa. E os staffs recebem a gente, assim, pega pela mão mesmo, sabe? Tem noção de que você está chegando zerada de tudo, de prática cirúrgica, de conhecimento. Eles acolhem mesmo para pegar na mão e ensinar. No começo é muito mais em cima, né? Eles ficam lá com a gente na sala de parto e tudo mais. E aí, para começar as cesáreas, no primeiro mês, a gente ficava só auxiliando, né? Pra primeiro assistir. Ele fala assim, não, você não vai operar se você não sabe os tempos. Você Sim. precisa estudar os tempos e tudo mais. Puxava até a orelha da pessoa, né? Que chegava lá, ai, não, eu quero fazer uma cesárea. Não vai. Não é assim. Você precisa saber o que você tá fazendo, né? Você precisa saber os tempos da cesárea, o que é que faz em cada hora, qual é o fio que usa em cada canto. Então, no começo, você vai ter que estudar isso e você vai ficar auxiliando na cesárea. Aí, a partir do momento que o staff começa a ter alguma confiança em você, aí ele começa a deixar você operar. E aí tudo vai ficando melhor, né? Tudo vai ficando melhor, principalmente para quem gosta de bloco. E ao longo dos meses, a gente vai tendo mais confiança realmente nessa sala de parto, porque acaba que é uma coisa muito mais do mesmo, né? Aí você vai pegando mais confiança. Repete muito, né? As coisas novas. Exatamente, você já sabe o que você tem que fazer, mas aí sempre tem os staffs, eles, agora que a gente já tá mais tranquilo na sala de parto, eles ficam menos lá, sabe? Mas aí se você precisar, aí você aciona. Exatamente. Perfeito. Ou senão sempre tem algum staff que passa lá, isso aqui que ele tá precisando, sabe? Massa.
E geralmente é mais obstetrícia mesmo. A gineco entra mais um pouquinho no 2º, 3º ano. No 1º ano, a gente roda gineco 2 meses. A enfermaria, no caso. Que é enfermaria e cirurgia, né? Todo o resto do ano é obstetrícia. Exatamente. Mas a parte da gineco é uma das mais pesadas do R1. Tanto é que eu escolhi começar por essa, né? Porque eu falei, não, eu sei que é mais pesada, mas aí pelo menos eu vou me livrar. Tô com gás agora. Exatamente, tô com gás. E foi muito bom pra mim. Eu gostei, sabe? Foi uma experiência boa, porque eu tava com medo de pegar a gestante logo do começo, ter que estudar aquelas coisas todas. Eu falava, não, vou começar por gineco, porque é mais... O assunto é mais tranquilo, apesar da carga horária ser mais exaustiva e tudo mais. E eu já pego a noção do bloco. Porque isso foi uma coisa boa pra mim. Porque como eu tava na gineco, todo dia eu estava no bloco. Sim. Auxiliando a cirurgia e tudo mais. Então, quando eu começasse a ir pra sala de parto, eu não tava zerada quanto a isso, sabe? Perfeito. E lá a gente tem as cirurgias do R1, que são as laqueaduras. Então, a gente que vai operar a laqueadura. Então, é muito bom, sabe? Isso, porque você já começa, tipo, tendo uma coisa sua, sabe? É ótimo. O R1 também é gente, né? Também é gente. É uma laqueadura. Quero fazer a laqueadura sim. É muito interessante. Quero sim. Quero sim. Aí que pronto. massa. Aí você já fica mais confiante, sabe? Eu gostei. Perfeito. A gente tá vendo que você gostou. Tá vendo que você tá com um brilho no olho, você tá muito feliz e tá vivendo isso. E isso é muito bom. Eu sempre digo que fico muito feliz quando vejo pessoas como você que realmente queriam estar lá e estão, e tá fazendo valer a pena, sabe? Que vai sair bem formada, que vai ser um excelente profissional. Fico extremamente feliz, mais ainda quando eu sei que serei colega da mesma especialidade. Então, assim, vamos embora, ter pessoas assim, que amam o que fazem, que estão realmente se entregando, que pensam nesses detalhes, sabe? De onde eu vou conseguir fazer o meu melhor. Isso faz toda a diferença. Então, eu sabia que você tinha muito a acrescentar, sabia que você tinha uma história bacana para trazer pra gente, sabia dessa sua empolgação, dessa sua vontade de fazer acontecer. Outras coisas eu até não sabia, mas aí fiquei sabendo. Por isso que eu tinha certeza que você traria um episódio bacana pra gente, que iria somar muito. E eu fiquei super feliz em ter você aqui, Vitória, de verdade mesmo. Sabia que você ia entregar um episódio massa pra gente. E aí eu queria, chegando aí nesse final, que você abrisse seu coração e deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem muita gente, assim, um público bem diverso, né? Tem gente que ainda tá na faculdade, tá naquele período lá que você nem sabia o que é que queria. Tem gente que já tá um pouquinho mais pra frente, aí no meio pro final do ano, que tá com matéria acumulada, que não sabe se vai rolar, que não sabe exatamente pra onde ir. E tem gente que tá em outra especialidade, porque talvez fugiu da GO, como você tentou fugir em algum momento, e fica pensando assim, pô, eu acho que eu seria feliz na GO. E eu queria que você abrisse seu coração pra gente encerrar, dando um conselho para essas pessoas que estão nos ouvindo. Um conselho que eu dou, minha gente, é porque quando chega assim no meio pro fim do ano, que você já tá naqueles assuntos acumulados, já tá cansado fisicamente, mentalmente, e você fica vendo. Aí seu concorrente vai, posta um story estudando a matéria da semana do EUMED, que você fica, meu Deus do céu, eu tô muito atrasada, vou desistir, esse ano eu não vou conseguir e tudo mais. Não dá. Meu conselho é, não desista, minha gente, porque todo mundo tá no mesmo barco nessa época, todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá com assunto acumulado, todo mundo tá nessa, será que eu vou, será que eu não vou? E o diferencial é justamente quem não desiste. Perfeito, acredito que é exatamente sobre isso, sobre não desistir. Embora a vontade de desistir, às vezes, fala mais alto. É. Mas muito obrigada, Vitória, pelo seu conselho. Eu tenho certeza que vai pegar alguém aí diferente, que vai deixar isso aí na mente de alguém que precisava ouvir isso, sabe? Eu sou muito dessa coisa de que os caminhos vão se traçando de maneira que a gente precisava percorrer, a gente precisava viver algumas coisas, como você teve na sua história, alguns momentos que lhe direcionaram para algo, né? E aí realmente vai nos levar a algo que a gente precisava viver e o que é para ser ter muita força. Creio muito sobre isso. E muito obrigada mais uma vez aí pela sua contribuição com o podcast da gente. Foi um prazer. Eu que queria agradecer pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz. No começo teve um pouco de medo. Foi, um pouco de medo, não vou negar. Mas fiquei muito feliz, realmente. É uma coisa que é uma paixão pra mim. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar sobre isso, poder falar do meu serviço. E tô de portas abertas também. Quem quiser conversar, quiser mandar mensagem, se tiver alguma dúvida em relação, tanto quanto do CISAM ou em relação à especialidade em si, tô aberta a
a conversa. Ótimo. E eu tenho certeza que a galera vai, porque tá chegando perto aí das inscrições, exatamente. E aí começa aquela dúvida pra onde eu vou. E enfim, eu sabia que você ia entregar, eu confiei mais em você do que você. Eu sabia que você ia representar muito bem o CISAM, os R1s do CISAM. A gente fazia um tempo já que a gente não tinha. A gente até entrevistou Flavinha, que foi do CISAM, mas hoje ela já não tá mais residente, tá fazendo masto, mas eu sabia, tinha que trazer um R1 e eu sabia que você ia entregar muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar representando aqui. Representou muito bem. E, gente, vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer mais uma vez. E vem aí mais episódios da segunda temporada do Biomédica Residente.